Olá, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje com o nosso segundo vice-presidente, José Peixoto. Bem-vindo, José Peixoto. Obrigado por ter nos atendido aqui nesse bate-papo que nós vamos fazer aqui. Obrigado, presidente. Tá? E o Zé Peixoto integra, né, essa gestão como segundo vice-presidente. É um ganho que eu acho muito expressivo para a nossa atual diretoria. Verdade. Uma pessoa que já tem uma larga experiência em representação de outros setores da economia, né? Já participou de várias outras diretorias da CIU, CDL, né, Peixoto? Conta para nós aqui. Eu fui presidente da CIU, né? Fiquei lá por 20 anos. Eu estou no comércio, mas o meu coração é do agro. Eu nasci no agro. E se o senhor me permite, presidente, eu quero dar um testemunho aqui. Peixoto, é exatamente isso que a segunda pergunta que eu ia trazer para você. Contar um pouco desse coração do agro que você acabou de nominar aí, né? Como é que é a história sua com a produção agropecuária? Conta pra gente. Então, eu comecei... eu não fui uma criança que fui muito... com farturas financeiras. Eu, quando criança, meus pais tiveram dificuldades porque lá no período dos anos 29, da crise, meu pai perdeu quase tudo. Só que a gente nunca deixou do agro, na verdade a gente permaneceu no campo, né? E eu tive assim uma grata satisfação de estar no sindicato quando ele começou. Uhum. E eu pude ver e a partir daí descobrir o tanto que é importante o associativismo. Porque eu passei a estar com pessoas espetaculares, os âncoras, que nós podemos chamar hoje aqui, né, presidente? Dr. Etilson Lamartine Mendes, Rui Barbosa, Randolfo de Melo Rezende. São pessoas que eu tive a grata satisfação de começar com eles, né? Eu segui o Sr. Lamartine Mendes, eu devia ter o quê, 12 anos, e eu já estava com essas pessoas. E nas viagens com o Sr. Lamartine, que eu acho que é até um pouco cômica, se eu for contar aqui, né? Mas eu tive um aprendizado maravilhoso, uma coisa espetacular. Então eu acho que na verdade eu tomei outros rumos porque eu parti para o comércio e eu tinha que vender na rua as coisas e eu fiz isso e consegui colocar o meu comércio em dia e me decolei, mas paralelamente a isso eu nunca abandonei o agro e tentei conseguir as coisas. Acho que consegui alguma coisa, mas o que eu quero dizer, presidente, que os nossos colegas, pessoas que nos ouvem, devem valorizar demais o associativismo, porque a única saída nossa é essa, né? A maior parte das vezes as pessoas têm aquele conforto de estar em casa, na frente da televisão, que às vezes nem te passa coisas boas e deixa de participar do associativismo. E isso é muito desagradável para a associação. Peixoto, você está trazendo aqui uma vasta experiência e vasta vivência, né? Que é a história da sua vida, que nunca se desligou do campo, né? Você poderia ou saberia dizer para a gente assim, que fator é esse de que te deixou vinculado, mesmo passando por tanta adversidade assim, você continua valorizando, vivendo do campo também? Então, presidente, o campo não é fácil. Todos sabemos que ele é complicado. A pessoa tem que ter o prazer de estar no campo, né? Eu hoje mexo com boi, engorda de boi, recria e engorda, né? Mas você tem que ter uma ligação enorme no campo. E eu nunca perdi isso desde criança. Eu sempre tive esse prazer e sempre me arrastou. Eu plantei café na região do Alto Paranaíba, mas sempre voltei para o lado da pecuária, que era o meu sonho. Por conta dos meus professores, né, por assim dizer, Sim.
Dr. A Edilson. influência dos âncoras que você trouxe aí agora, né? Dos âncoras, exatamente. Então, você tem que sentir o cheiro do curral e aquilo te dá prazer. Você tem que estar no malhador do boi. É a coisa mais deliciosa do mundo. Você está em cima do cavalo de tardezinha, se chegar no malhador, dá vontade de se abraçar o animal que está ali. Isso aí é o agro, é isso que nós temos no sangue, né? Isso é emocionante estar presente. É uma coisa Eu fico te ouvindo aqui, indescritível. exatamente, eu fico te ouvindo aqui, Peixoto, pensando assim, como é que a gente podia, o que a gente poderia fazer, na verdade, para poder levar um pouco dessa sensação, desse prazer, desse gosto que a gente tem, né, pela produção agropecuária, por viver no campo, por produzir, para o cidadão da cidade. Quer dizer, nós fazemos isso porque o que sustenta a vida na cidade é a vida do campo, é a atividade nossa do campo. Exato. Né? E parece que eles, os cidadãos da cidade, perderam essa conexão, essa noção de que eles só estão aqui na cidade porque tem alguém lá no campo fazendo por eles, que eles não precisam se preocupar mais. Exatamente. As grandes nações do passado, né? O Egito viveu em função do agro, se transformou em função do agro. As grandes nações hoje que são milionárias, Antigas civilizações, né? Bem lembrado. não é? Através do agro. Agora, o que eu tenho que dizer para o jovem, porque a pessoa mais idosa é complicada, né? Para ele adquirir esse prazer. Mas o jovem, ele tem que procurar o agro, ele tem que andar com as pessoas que estão ligadas no agro, para descobrir o que é. A maior parte dos jovens hoje acha que o leite sai da caixinha, né? Tem pessoas aí que, da onde eu falo que é muito importante o associativismo, pessoas que estão sentadas numa mesa, nunca saiu de lá e determina coisas para o agro, sendo que ele nunca viu Exatamente. ordenhar uma vaca, ele nunca foi lá pegar no peito de uma vaca. E toma decisões relevantes, importantes, que nos afetam, Exatamente. sem nunca ter ido lá. Exatamente. Eu costumo até usar a expressão assim, nunca calçou botina na vida. Não. E dentro de uma sala com ar-condicionado, está decidindo o futuro e a vida nossa no campo. Exatamente. Criar situações absurdas que muitas das vezes ele nem sabe o que é, né? É um passarinho que ele muda de cor do rabo, né? O rabo fica branco. Em determinadas épocas de reprodução, o rabo do passarinho muda. Aí ele fala, meu, aquele passarinho lá não pode morrer, porque nós vamos fechar aqui uma área enorme aqui no Triângulo Mineiro, por conta de um passarinho que todos nós que nascemos no campo sabemos que o passarinho, na época da reprodução, ele muda a fachada dele para atrair a fêmea. E está sendo apontado como uma espécie nova que tem que ser protegida ao E aí custo nós de a estamos criação de uma área que impactaria grande, coisa fortemente. terrível em função de uma ignorância, como tem muitos que nem sabem o que é, né? Cuidar de um animal, né? Peixoto, eu ia te fazer outra pergunta sobre o que você enxerga como os grandes desafios na atualidade. Você está trazendo um deles aí, ó, que é bastante específico aqui para a nossa região, né, que a gente está vivendo essa dificuldade. Mas o que seriam outros grandes desafios que nós, da porteira para dentro, enfrentamos? E que nós, como entidade representativa, precisamos estar atentos. Na sua avaliação, o que você traria mais de dificuldade, de desafios, vamos dizer assim? Olha, presidente, eu acho que hoje o nosso grande desafio na nossa porteira é o que entra nela. Nossa porteira hoje só entra o que não presta. São pessoas que não conhecem o agro, não sabem o que é a necessidade do produtor, e ele vai lá só para criar problemas. São fiscais que vão lá para ver se tem um cinto de segurança numa máquina, para ver se um peão está andando com botina de ferro. Isso já aconteceu conosco.
Não, você está andando com botina, você está no cavalo, mas você não está de botina de ferro, vou multar. Ora, como que um peão vai andar com a botina de ferro no estribo, se ele chegar a sofrer uma queda, o pé dele vai ficar engarrachado no estribo? Né? É o que você estava dizendo há pouco, né? Quem criou essa norma não sabe da realidade de como é que as coisas acontecem lá, né? Essa é uma dificuldade muito grande. E nós, como entidade representativa, aí assim eu queria que você discorresse mais qual é a alternativa, qual é o papel nosso perante essas discrepâncias, que nem essa que você trouxe. Como é que nós podemos atuar nisso aí? Só mesmo através do associativismo. Participação, você entendeu? É exigir, porque uma sociedade organizada, ninguém pode com ela. E eu entendo hoje que nós perdemos muito terreno nesse sentido. Então, todas os sindicatos patronais, as associações, têm que estar unidas, têm que estar juntas para exigir os seus direitos. Porque trabalhar, nós sabemos trabalhar. Agora, aquelas pessoas que nos impedem de fazer alguma coisa, essas pessoas, elas são muito, muito perigosas para elas mesmas, para o futuro da nação, para a nossa cidade. E isso nós estamos vendo isso direto, esse tipo de coisa que está acontecendo. É um trabalho árduo, de longo prazo, né, Peixoto? Mas que não pode ser interrompido. Se você tivesse que dar uma palavrinha aqui para os nossos produtores rurais que nos assistem, qual é o apelo, a palavra de apelo que você traria para eles poderem vir fazer parte, vir se associar ao sindicato rural, dar a sua parcela de contribuição, colocar aqui a sua força? Que as forças individuais são relevantes, mas não tanto quanto o conjunto que representa todos. Qual é a palavra que você traria aqui para os nossos produtores que nos assistem? O produtor rural tem que entender primeiro que o nosso sindicato é a casa dele. E se ele não participa da casa dele, alguém vai participar de uma forma diferente, né? Se você abandonar a sua casa, ela vai acabar. Então, não tem outro caminho a não ser estar todo mundo junto, unido, e entender que o associativismo, que as reuniões e que a união é a força dele. Né? A maior parte das vezes nós ficamos preocupados em saber assim, eu vou ser sócio do sindicato, mas e o que é que eu vou receber em troca? Ele vai receber em troca proteção, né? Ele está recebendo proteção para ele mesmo, para o futuro dos jovens, dos filhos dos produtores, né? Dos seus sucessores. Então eu entendo assim que é uma coisa tão simples de entender que nós não podemos ficar de braços cruzados. Eu acho que se nós dermos espaço, nós vamos piorar cada vez mais. E eu me refiro isso a respeito da nação. A única coisa que está restando para nós, os brasileiros, é o ar. Porque a nossa indústria já acabou. Nosso comércio está totalmente sofrido, com a carga tributária enorme, e agora estão partindo para cima do agro. E o Brasil hoje, senhor presidente, só tem o agro. Não tem mais nada. A nossa indústria já foi destruída. Lamentável dizer, mas hoje o Brasil não consegue produzir nem calculadora de mesa. Tudo é importado. Criaram uma cultura de destruir o desenvolvimento, criaram a cultura de que o pior é melhor. E isso daí é muito, muito ruim. Muito bem. Isso, as suas eloquentes palavras deixam muito claro que nós temos que estar unidos, né, Peixoto? E tem muita coisa que deve ser pensado em conjunto,
porque em conjunto a gente vai alcançar soluções Sem dúvida. mais acertadas, né? E Mas para isso nós estamos aqui. exatamente. Então Salve o presidente, pode contar. a gente agradece, eu agradeço a sua vinda aqui hoje, a participação, agradeço os que estão nos ouvindo aqui e reforço o chamado aqui do nosso vice-presidente José Peixoto, da gente se unir, da gente estar junto. Então venham para o Sindicato Rural, Sindicato dos Produtores Rurais de Uberaba, porque nós queremos ouvi-los também, nós queremos a sua contribuição. Precisamos da sua contribuição e que a sua força se una à força de todos. Muito obrigado, Peixoto. Um grande abraço, presidente. Abraço. pela Obrigado a oportunidade. vocês, abraço para todos. Até mais.